Isso, eu quero primeiramente agradecer pelo carinho, né? Por essa bondade. Vou fazer aqui um pleonasmo, né? Essa bondade bondosa, né? E que você tem para comigo. Nós nos conhecemos no curso de mestrado e doutorado. Nós estamos coordenando uma turma de bacharel e de mestrado aqui em Ibatiba. Meu pastor Leandro está sendo aluno lá, já é professor. E a gente vai começar no início do próximo ano um curso de capacitação em psicanálise clínica, para que você possa atuar em consultório. E a gente já tinha preparado essa demanda, mas eu tenho vindo muito a Conceição do Castelo, Venda Nova, Ibatiba, Iuna, e é a primeira vez que eu venho aqui. Tenho ido nas escolas e eu fiquei muito, não assustado, porque a gente tem tido o privilégio de trabalhar com a saúde emocional em consultório. A gente trabalha com uma ideia funcional que nós roubamos, entre aspas, da educação física. Então, no nosso consultório, a gente tem uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma psicopedagoga, um psicólogo, um psicanalista, sendo que o psicólogo, um trabalha com adolescente, um trabalha com jovem, o psicanalista sou eu, e nós entendemos saúde de uma forma total, respeitando, evidentemente, a classificação da OMS, de que saúde é um completo bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, é preciso que haja saúde em todas as áreas que o ser humano precisa de saúde. Então, precisamos olhar o ser humano como um ser total. E não fiquei assustado, mas eu fiquei bastante impressionado, primeiramente, com o que eu pude perceber aqui na cidade, nas escolas, né? Não só com as perguntas que foram feitas pelos alunos, mas com os professores, com a cidade. E parabenizo muito a igreja por trazer esse tema para a discussão. Evidentemente que vocês teriam outros profissionais muito mais gabaritados do que eu para falar sobre esse tema, mas eu parabenizo a igreja por essa perspectiva, por esse olhar, e quero dizer para vocês que vocês estão aí usando uma linguagem bem chula, com um grande abacaxi nas mãos. A situação é muito aguda, muito grave, e eu já passei para o pastor Leandro em 50 casos, né, para ele providenciar alguma forma de, não sei fazer o quê, não sei o que pode fazer, né? Mas são assim situações gravíssimas: abuso, bullying, automutilação, vocês não têm noção, né? Então, quando você vê um adolescente na rua, meio-dia, de blusa de manga comprida, você pode ter certeza que ele tem um automutilado. Violência infantil, violência doméstica, histórias de família. E foram 4 escolas que nós fomos, e nós podemos perceber isso. Também não é uma novidade a nível de mundo, nem a nível de Brasil. Isso é uma realidade desses dias, ou dessa época. Eu gosto de datar muito a partir do século XIX, a partir do advento do iluminismo e do surgimento de todos os ismos que nós temos que lidar, que fazem parte dessa geração e que mudaram muito, principalmente a partir da Revolução Industrial, a forma da vida humana. Então, isso é quase um combo de comida japonesa para adoecer. Então, eu quero parabenizar a igreja por isso. Sou grato por estar com vocês, por conhecer a igreja, conhecer a cidade. É um privilégio inenarrável poder estar com vocês. Vamos estar amanhã de manhã, amanhã à noite. E eu me sinto muito alegre, muito honrado. Sinceramente, gostaria que nós estivéssemos falando sobre outros temas, porque falar de dor é muito difícil. Eu atuei muito tempo no INCA, que é um hospital de referência no Rio, e eu trabalho com capelania para paciente terminal. Então, lá no hospital, aquele paciente que a gente chama de paliativo, que é o paciente que você não tem mais um recurso científico, no caso do câncer, nem quimo, nem radioterapia. Então, a gente chama do tratamento paliativo, que é o capelão vai preparar o indivíduo para uma boa morte e trabalhar com a família uma possível inserção de luto, né, de elaboração de luto. E eu trabalhava na ala infantil, que é a ala mais aguda do sofrimento, e eu me apaixonei pelo sofrimento e entendi que viver é sofrer. Não tem como tirar o sofrimento da vida humana. E
Quando a gente pensa dor, então eu já vi, por exemplo, nos hospitais, eu já atuei em alguns, como capelão voluntário, uma pessoa chega com um tiro de fuzil no braço e fala assim: por favor, um médico. Chega uma pessoa com um corte muito pequeno nos dedos, desesperada. Então, quem trabalha com saúde aprende a não medir dor de ninguém. Eu não posso dizer que a pessoa que está gritando está fantasiando a dor, porque ela está com um corte muito pequeno, e nem dizer que aquele que está calado porque tem um corte muito grande não está sentindo dor. Então, dor não se mede. Quem sabe a dimensão, a profundidade da dor é quem está sentindo. Então, a gente vai pensar um pouquinho. Eu quero trabalhar essa temática do suicídio no campo da fé. E a gente vai ter que passar por algumas conceituações, algumas questões que são correlacionais, mas a gente vai trabalhar mais um pouquinho de por que o evangélico se suicida, por que o pastor se suicida, como que a religiosidade adoece. Eu estou muito feliz porque eu não uso terno e pude vir numa igreja que eu não preciso usar uma vestimenta pastoral. E eu fui ali na academia e descobri que aqui fazer exercício não é pecado. Nos outros lugares o pastor não pode ir. Então já estou bem livre, né? Bem à vontade. Posso usar uma camisa que comprei ali na loja, porque eu estou sob uma quase que muito ruim, né? Muito simples. Aí eu preferi comprar uma amarela de gola polo para ficar bem pastor. Então a questão básica, primordial, é aquilo ali. Quando a gente pensa suicídio, a gente não pode pensar trabalho de restauração do suicida. Então você pode restaurar o indivíduo que está usando drogas, um casal que está com um casamento ruim. Aliás, a igreja trabalha muito com essa questão de restauração. No suicídio não tem restauração do suicida. E mesmo a família do suicida, é difícil demais a gente fazer um trabalho pós-suicídio. Eu vou falar um pouco à frente como que a família fica. Então, o único trabalho possível nesse campo é a prevenção. Prevenção. Isso significa dizer que, embora a igreja brasileira sempre chegue depois, nesse caso a gente tem que chegar antes. Com uma agravante: a prevenção não te dá uma previsão do acontecimento. Ele vai acontecer, mas eu não sei quando, onde e que horas. Eu vou ilustrar alguns casos aqui que eu tenho acompanhado. Eu tive essa semana um suicídio de um paciente e de uma aluna de último ano de graduação, essa semana passada. Então é muito comum. E uma situação lá de uma pessoa que estava com essa questão, e a família resolveu fazer uma escala de revezamento para o cuidado dessa pessoa, e eles tomavam conta dela quase que 24 horas, e em um dado momento alguém foi ao banheiro e quando voltou, estava enforcado. Então, por mais que a gente faça prevenção, a gente tem pouquíssimas garantias de que vai ser evitado esse fato. Isso nos deixa bastante fragilizados. Hoje, você não tem, em qualquer pesquisa sobre suicídio, nenhum público-alvo específico. Todas as pessoas, de todas as classes sociais, de qualquer geografia, de qualquer faixa etária, é um candidato ao suicídio. Ninguém está imune, diria eu. Deixa eu dar uma avançada aqui. Eu viro para ali? Isso. Vamos fazer uma conceituação dessa palavra. É uma palavra que vem do latim caederes, que significa sui, si mesmo, é a ação de matar-se a si mesmo. Então, definindo de uma forma mais simples, seria uma atividade, uma atitude, um ato, bem individual, ou seja, do indivíduo, para a extinção da sua própria vida, para dar fim à sua própria vida. Isso é crime em alguns países, em outros países, com a nomenclatura de eutanásia, o indivíduo tem o direito de escolher uma morte melhor. Eutanásia é boa morte, em vez de uma morte
sofredora. Então ele tem esse direito. Aqui não. Isso é muito polêmico na ética. Esse suicídio, ou esse suicida, ou esse indivíduo, ele pode cometer um suicídio fatalista, que é aquele indivíduo que vocês podem colocar depois num canal de televisão que seja sensacionalista, e ele vai ficar repetindo um crime que já aconteceu há 10 dias. E você vai observar que todo crime passional, em cada 10, quem mata 10 vezes é o homem. Então a mulher, dificilmente a mulher assassina o ex-marido. Por isso o feminicídio. Por uma série de questões que eu não preciso tratar aqui. O homem tem uma dificuldade de não ter o controle, ele não admite, e ele começa a insistir, e quanto mais ele insiste, mais a mulher sente repulsa, e ele então vai chegar um dia, vai pegar uma arma, vai chegar no salão de beleza dela, na casa dela, vai dar um tiro nela, vai dar um tiro no primeiro filho, no segundo filho, no terceiro filho, e ele vai dar um tiro na cabeça dele. Tá! Então ele matou, ficou desesperado, deu um tiro na cabeça e morreu junto. Isso acontece todos os dias. Fatalista, ou o indivíduo que foi fazer um assalto, deu tudo errado. Tá. Tem o suicida passivo, que é o indivíduo que não comete nenhuma ação fatalista, só sai da vida. Ele vai saindo da vida por uma série de questões e vai deixando de viver, e aí ele morre. Não precisa cometer exatamente ter uma atitude agressiva contra si mesmo. Deixa de viver. Tem uma coisa importante também, que é algumas características entre homens e mulheres nesse aspecto. As mulheres, via de regra, se envenenam, se afogam ou se jogam de janela. Isso, segundo Freud, tem a ver com a madre, né? Os homens tem a ver com o falo, com a sua questão de potência, se enforcam e dão tiros na cabeça. Então, via de regra, é claro que isso não é uma regra, pode variar, mas normalmente a gente tem essa questão, dessas atitudes aí. Quando a gente fala suicídio em igreja, a gente já vem, já naquele desejo de desconstruir uma temática. Então, em alguns seminários que os pastores estudam, tem um autor chamado Jay Adams, que vai dizer que depressão, ansiedade, bipolaridade, pânico, é falta de fé, é falta de força, é falta de coragem, é preguiça. E um outro autor chamado Gary Collins, e essa é a perspectiva contemporânea, fala que não é falta de fé, não é falta de coragem e não é falta de caráter, etc, etc, etc. Então a gente precisa o quê? Conceituar isso de uma forma legal. Então existem muitos fatores relacionados ao suicídio, mas com certeza o mais popular é a depressão. E lá na OMS tem um código chamado CID-10, onde se estuda as doenças da mente. Então o neuro, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista e alguns psicopedagogos estudam essa disciplina nos seus cursos de pós-graduação ou de especialização. E lá no CID-10 são classificadas as doenças da mente. Então você vai ter a neurose e a psicose. A psicose é uma doença estrutural, exemplo, esquizofrenia, Down, hiperatividade, demência. Doença estrutural, você faz um exame, uma ressonância, uma tomografia computadorizada e vai encontrar uma lesão no cérebro. Então o neuro e o psiquiatra vão tratar isso com medicação. Então o esquizofrênico, seja ele catatônico ou paranoico, precisa ser medicado para viver em sociedade, porque esquizo é duplo, ele tem um mundo dele que não é esse mundo aqui, então ele precisa ser medicado. E lá tem as doenças chamadas de neurose, que são as doenças que estão lá na mente, mas não são vistas a priori numa imagem. Então você tem uma dor de cabeça, você tem uma insônia, faz exame
mas não aparece, porque insônia tem relação com ansiedade, e ansiedade é uma doença existencial. Então, quem trabalha com essa doença é quem estudou medicina psicossomática, que vai expulsar a doença sem a medicação. Uma doença existencial, é uma somatização, mas está lá. Então, para fazer uma definição mais simples, psicose tem a ver com qualidade de mente, neurose tem a ver com quantidade, uma relação com a quantidade de emoção. Então, isso significa qualidade. Ou melhor, a psicose tem a ver com qualidade, né? Qual é a qualidade da mente, e a neurose com a quantidade. Então, o que é uma crise emocional? Uma crise emocional é uma reação orgânica que nós temos diante de um fato inesperado. Essa reação vai ser manifesta se classificarmos esse fato inesperado como algo positivo, com muita alegria, com muitos fogos. Se formos classificar como coisa negativa, vamos ter muita tristeza, muito ódio, muita raiva, sempre em excesso. Então, neurose é quantidade de emoção, psicose é qualidade de mente. Então, basicamente, a gente tem essa diferenciação. Sendo assim, tanto a neurose quanto a psicose é uma patologia. Então, depressão, ansiedade, câncer, obesidade, diabetes, é doença. E como é doença, precisa ser tratada pelos profissionais qualificados para cuidar de cada uma dessas áreas. Então não é uma questão simplória de falta de fé, falta de caráter, falta de força, nada disso. Muito longe disso. Se fosse isso, era fácil de resolver. Muito fácil. Se a vida fosse só basta ter fé, basta ter coragem, seria muito simples. Mas na vida não basta muita coisa. Na vida 2 e 2 não são 4, nem existem 2 e 2. A vida ela é muito... Eu tentei entender algumas perguntas que não têm respostas, né? Quando você vai pensar a questão da filosofia a partir de Sócrates, você pensa uma filosofia que começa a pensar a vida humana, e ele então faz 4 perguntas, que são: de onde vim, o que estou fazendo aqui, ou seja, qual é o sentido da vida, como devo viver e para onde vou. E a teologia bíblica tenta responder isso. Então, para fazer teologia, tem que haver filosofia, tem que se especular, tem que se perguntar. E daí advém 3 perguntas: o que é a vida, o que é a verdade e o que é o homem. O que é a verdade em teologia é fácil, a verdade é Cristo, absoluta. Na filosofia, sequer existe verdade. Se existe, pode ser a sua, pode ser. Então a verdade é muito relativa. Mas na teologia é fácil, a verdade é a aletheia. E conhecereis a aletheia, a verdade é uma pessoa, Jesus, não é um código. O que é o homem? Eu sei que nós não somos o que fomos antes da queda, não somos o que seremos depois da glorificação, mas somos o que somos. E o que é a vida? Para a psicologia, a vida é um baile de máscara. Nós estamos aqui representando, eu tentando mostrar para vocês que sou mais feliz do que você, e você tentando mostrar para mim que é mais feliz do que eu. Por isso que a gente só posta foto em momentos bons. O problema disso é que eu me acostumo com a máscara, assumo a identidade que não é minha e perco a minha identidade. Então a vida é um baile de máscara. Nós estamos aqui, como dizem os gregos, os anipócritos, os artistas, representando. E aí tem um livro do Green que fala o mito da grama mais verde. Eu sempre acho que o carro do outro, a igreja do outro, a esposa do outro, a grama do outro é mais bonita do que a minha. Para a poesia, a vida é uma folha de papel em branco que você recebe. Você escolhe a cor dessa pintura. Por isso que você vai ouvir. É uma música que retrata muito isso, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. A vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonito, é bonito, é bonito. Você pode pintar a vida com a cor que você quiser.
Para a psicanálise, a vida é uma busca incessante para realizar os desejos. O homem é desejo. Para Adler, nós somos desejo de poder, de governo e de ser governado. Para Freud, desejo de eros, não de erótico, de vida, de prazer, de coisas boas. Para Salomão, desejo de transcendência. Nós somos desejos. E o grande conflito, às vezes, do indivíduo contemporâneo é essa questão do desejo, desejado, não realizado, recalcado. Um dia essa energia vem, já tem uma canção que diz muito bem isso. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não adianta recalcar, ele vai vir. Para Juca Chaves, a vida é um espermatozoide que deu certo. Agora, interessante que a fala sobre a vida mais triste é da Bíblia. Ninguém trata a vida de uma forma tão dura e real como a Bíblia. Para a Bíblia, a vida é passageira. Para a Bíblia, nós somos como névoa. Para a Bíblia, nós estamos aqui, é muito, muito rápido. E a Bíblia chega desesperadamente a gritar: lembre do seu Criador nos dias da mocidade, e quando chegar aos 50, você não vai ter mais prazer nessa vida, porque não vai ter dente, não vai ter coração. Lembre, porque isso é muito acelerado, e vai vir um momento do desprazer de estar vivo. E chega a dizer que quem chega a 80, 90, chega porque tem muita força, mas também... Então a vida não tem essa exatidão que a gente pensa. E nós estamos falando para os adolescentes que os adolescentes são preparados para terem sucesso, para serem felizes, para conseguir tudo, o tablet que quer. Aí quando vai para a vida diz muitos nãos. Aí a gente tem igreja que bota para de sofrer. Aí quando o sofrimento vem e você não consegue parar de sofrer, você entra em crise da existência. Nem sempre a gente consegue. Eu já vi no INCA muitas pessoas serem curadas e muitas pessoas morreram, e todas elas tinham fé. Todo mundo no INCA morre crente, irmãos. Você fala para ele: ó, você vai morrer, o céu é o inferno, o que você quer? É quem não quer o céu. Agora, saber se ele quer o céu pelo céu é só na eternidade. Quem sou eu para dizer para onde ele foi? Não posso dizer nada, eu não conheço o coração de ninguém. Essas patologias chamada de crise existencial, depressão, ansiedade, tá? Ela é uma doença muito contemporânea. Não que ela exista hoje. Nenhum tema, suicídio, sexualidade, depressão é novo. São temas desde a civilização, enquanto civilização. Eles são potencializados hoje devido às condições que são oferecidas. Certo? Então, crise da existência é uma doença que não é detectada em exames físicos, na maioria das vezes. Então, vou fazer aqui algumas brincadeiras com o texto bíblico. Todos os milagres que Jesus fez, com exceção da ressurreição de Lázaro e andar sobre as águas, os outros não precisava fazer hoje. Curar gago para quê? Fonoaudiologia, mão ressecada, fisioterapia. A cegueira congênita não tem cura. Lepra, a maioria nem era lepra, era uma ferida que eles achavam que era. Então a medicina existia, mas está lá a mulher do fluxo, foi a vários médicos. E as doenças no mundo oriental naquela época eram tratadas como punição dos deuses, então se tratava com religião. Então por isso que eleva os olhos para os montes e pergunta: debaixo do monte Tabor ficavam as pessoas para serem curadas pelos deuses. Por isso que no monte Jesus escolhe um monte profano para transfigurar, mostrar como é do outro lado ele, Moisés e Elias conversando, e quando ele desce do morro encontra um pai desesperado que levou um filho para ser curado. Então a medicina existia, mas era capenga. Aí vem Hipócrates, descobre a medicina, vem Luiz Pasteur e descobre algumas questões importantes. Luiz Pasteur é um dos gênios da humanidade. Tinha uma peste que só não morria dessa peste quem tirava leite de curral. E ele falou: o leite deve ter alguma coisa que contrapõe. A palavra vacina vem da palavra vaca. E depois ele percebeu que todo parto, toda cirurgia, o paciente morria, e falou: que tal lavar as mãos? E nós tínhamos uma estimativa de vida de 45 anos no Brasil. Hoje nós temos de 70 anos, todas as doenças erradicadas. A única doença ainda em pauta é o câncer, que ainda não tem cura, só pode ser
controlado ou tratado dependendo da época que ele é descoberto. Porém, nós só temos 3 preventivos: próstata, mama e colo de útero. Os outros, quando a gente descobrir, provavelmente está adiantado, ele pode ser controlado. Então eu diria que a doença contemporânea existencial é uma nova tática de Satanás. O que mais mata hoje não é a diabetes, não é a poliomielite, não é a coqueluche, não é a diarreia, não é a doença do barbeiro, são as doenças existenciais. E é muito acelerado. É claro que se a existência entra em crise, é porque a existência em algum momento acreditou em alguma coisa. Então é essa questão dessa prepotência humana de achar que ele tem um controle. Eu tive um professor de neurolinguística que insistia muito para a gente dizer para as pessoas assim no consultório: fale para as pessoas que elas não são Deus, mas também não são as formiguinhas. Então tem gente que se acha e tem gente que não se acha. É tão difícil quanto lidar com qualquer um dos dois. Vou usar um termo que não existe. Desconvencer um indivíduo de que ele não é Deus é impossível. Convencer alguém de que ele não é a formiguinha, aí eu prefiro parafrasear Paulo em Romanos 12:3, cada um tem um conceito equilibrado sobre si mesmo, segundo a medida da sua fé, né? Somos seres humanos, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, temos defeitos e qualidades, e independente disso, Deus atua, Deus age. Então essa relação da depressão com suicídio é bastante real. Então eu estou caminhando para apontar que o suicida depressivo, ele não quer morrer, tá? Tudo que ele não quer é morrer. Mas eu vou chegar lá. Então a depressão é uma doença, não é uma escolha de vida. Não é falta de esforço, fraqueza de caráter ou falta de fé. É uma doença. E como qualquer doença, precisa de tratamento profissional. Aquela frase ali do Augusto Cury: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Quem já teve depressão fala que depressão é como erva passarinho, embora ele nunca tenha sido uma árvore para saber o que uma árvore sofre com a erva passarinho tirando a sua vida, a sua seiva. Existem alguns graus aí de depressão. O primeiro é o episódio depressivo, né? É quando vai acontecer no indivíduo que vai ter a depressão uma mudança repentina de humor. Isso pode ser desencadeado por uma série de fatores, né? Um luto, que aí está linkado à morte de alguém querido, um divórcio, um desemprego, alguma coisa, né? Isso vai gerar uma falta de energia, falta de iniciativa, alteração no sono, alteração no apetite, lentificação motora, de pensamento, né? Esse momento dessa depressão, desse episódio depressivo, que é o fato acontecido, tem uma medidazinha que se usa. Se alguém, né, para diferenciar tristeza de depressão. Tristeza, aconteceu um fato ruim, você teve uma reação orgânica e disse que é triste, ficou triste. Se passar de 2 semanas, pode ser um episódio depressivo. Então a tristeza diante de um fato inesperado, que requer essa emoção, é bom. Mas se passa de 2 semanas, já é preocupante. Então, como é que funciona essa relação?
Nós temos uma pulsão de vida chamada Eros, que é essa da vida, do brilho, da ida, do culto, da escola, do trabalho, e a Thanatos, de tanatologia. Então, na hora do quadro depressivo, essa pulsão Thanatos toma conta. Então, você tem um desprazer, você não tem mais prazer nas coisas. Você não quer sair de casa, você não quer conversar, você não quer ver ninguém, você não quer luz, você altera o sono, você começa a não desejar ir de encontro às questões da vida. Esse é um sintoma bem visível, né? Então essa fase aí vai trazendo uma leve ausência de prazer, até ela ir se estendendo até o momento do desejo de morte. Mas esse é o primeiro ponto, esse episódio depressivo. O que aconteceu? Então, basicamente seria, para simplificar, a depressão seria um excesso de passado vinculado a um fato acontecido, provavelmente uma perda. A ansiedade seria um excesso de futuro vinculado a um fato por acontecer. E o mais terrível dos três, é a angústia, porque a angústia fica no meio, porque eu não sei o que é, só dá um bolo na garganta, né? Fico angustiado, mas eu não sei exatamente o porquê que eu estou angustiado. Então a gente tem essa primeira parte aí. Depois a gente tem o episódio, depois do episódio depressivo, a gente tem a depressão bipolar. É interessante que essa depressão bipolar, uma das características dela é um excesso de euforia. Já viu aquela pessoa risonha, que ri toda hora? Que você fala, fulano é muito brincalhão. Eu vou falar isso amanhã de manhã, né? Que é uma frase que a gente usa para atendimento. Todo excesso esconde uma falta. O meu filho só tira 10, aí tem. O meu filho é muito calado, aí tem. Ele é muito alegre, aí tem. Todo excesso esconde uma falta. E nesse caso aí, essa euforia, essa alegria, até elogiada na igreja. Olha como é que esse irmão é espiritual, aliás, né? Isso é muito confuso. Espiritualidade por manifestação corporal. Sendo assim, a grande espiritualidade seria o candomblé. Porque o sujeito, eu já fui muito, né? Antes de ser crente, e o sujeito recebe a entidade e ele bate com a cabeça, voa, se corta. Eu nunca vi tanta entrega, porque é cavalo, né? Nós também somos cavalo, mas o espírito nosso é o espírito de Cristo, amém, irmãos? E aí o cavaleiro é bom. Então a questão é quem está montando, se é Cristo ou se é o diabo. A diferença são os cavaleiros, não é o cavalo. Nós somos montados por Cristo, então a gente está aqui falando de suicídio, a gente quer vida, quer abençoar pessoas, quer melhorar Afonso Cláudio. Agora o outro cavaleiro está montado nas pessoas para destruir Afonso Cláudio. O problema não são o cavalo, é o cavaleiro. Cavaleiro, é o cavaleiro, é quem está montando, quem está conduzindo a rédea. Então essa depressão bipolar, ela pode ter um excesso de euforia, né? E também pode ter um excesso de tristeza, meio que paralelo. E tem algumas características: agitação, ocupação. Já viu aquela pessoa que tem todos os ministérios da igreja? Tem um irmão, sempre tem aquele irmão, né? Que ele participa de tudo. Olha, será que só tem ele com dor na igreja? Se ocupa, quase um ativista, né? Obsessão em determinados assuntos, mais impulsividade, aumento de energia, imperatividade, né? Então, às vezes, é aquela pessoa que tem mania. Depois, a distimia. É um transtorno depressivo leve. A pessoa segue a vida, vai viver a vida toda, né? Trabalhando, cuidando das coisas, cuidando da família, mas sempre com uma qualidade de vida muito ruim. Já viu aquela pessoa que você conhece, que se lamenta, que reclama, que fica triste? Um dia eu tive que corrigir um irmão. Corrigir não, né? Corrigir não existe, né? Ele falou assim: poxa, pastor, estou muito triste, porque recebi o meu pagamento, dei o dízimo, paguei tudo e não sobrou nada. Eu falei: mas não tem que sobrar, você tem que estar feliz, pô.
Mas ele reclama de tudo. Ele reclamou porque ele recebeu o pagamento, pagou todas as contas, dizimou e não sobrou nada. A qualidade de vida desse depressivo, fazendo aqui uma paráfrase, é claro que esses níveis podem irem passando pelo tempo. Ele vai viver a vida dele, talvez medicado ou não, mas com uma qualidade de vida muito ruim. Mau humor, pessimismo, isolamento social, né? E é bastante comum a gente conhecer pessoas com essa chamada depressão distêmica, né? Distimia. Você tem uma leve depressão, uma péssima qualidade de vida, mas sobrevive, né? Depois a depressão atípica, que é quando começam a surgir os pensamentos de morte. É quando surge o pensamento suicida, é quando começam a ser verbalizadas algumas falas, que vou falar um pouquinho à frente. A estima desce, sentimento de culpa exacerbado, desmotivação, transtornos no sono, no apetite, baixa concentração, e aí a gente tem quase que, citando um texto bíblico, quase que Elias na caverna. É realmente um quadro preocupante demais. E a depressão sazonal, né? Tem duas características. Quem mora em países tropicais tem uma dificuldade de lidar com o inverno. Tem gente que fica muito deprimido, nem trabalha porque choveu. Então tem essa questão do tempo. E a questão das datas. Dia 24 de dezembro, maravilhoso, 25 maravilhoso, 26. Se você tiver alguma perda na família, depois que passar aquelas rabanadas, você pode cair num quadro depressivo. Eu tenho uma ex-paciente, é minha ovelha, ela tinha um luto de 10 anos da perda de uma filha. E a gente teve que fazer um processo interessante. Eu tive que entrar, que eles são muito pobres, entrar com um processo na prefeitura para pedir uma exumação do corpo da filha dela para eu fazer um novo sepultamento. Vamos lá, conseguimos tirar, foi lá com um coveiro, quebramos, colocamos os ossos na caixa. Ela não foi, fui com o pai, coloquei no carro, que a prefeitura não tinha um funeral, botei no meu carro, levei no cemitério, fiz uma cerimônia, sepultei com o pai, ela não foi. E eu precisava que ela fosse, porque faltava para ela, que ela não acompanhou o sepultamento, ficou desesperada no dia da morte, largou para lá. Ela tinha um sentimento de culpa, porque ela fez tudo pela filha, mas não terminou a obra. Aí conseguimos convencê-la, chamei um músico da igreja, 6 irmãos, fomos lá no Parque da Paz, me dirigi ao supervisor, falei, eu quero fazer um culto fúnebre sem corpo. Aí ele falou, o senhor é da magia negra? Eu falei, não, eu sou pastor. Aí entramos, pegamos a capela, cantamos, eu preguei até um texto legal, que foi quando Arão foi despedir Ur. Cantamos, conduzimos o fétero, né, até onde eu estava internado, paramos, fiz a oração final e falei para ela, agora você foi o máximo que você podia com a sua filha, daqui para frente você só tem 2 opções, ficar aqui ou sair do cemitério. Ela saiu. Mas todas as vezes que se aproxima a data da morte e a data do aniversário, adivinha quem sai de cena? Aí a gente já sabe, a gente vai para lá. É normal essa recaída. E a coisa foi tão forte que eu orientei ela a ir ao cemitério. Porque ela é crente, sabe que lá não tem nada, mas lá é a última imagem. E aqueles ossos é da filha dela. Então, de vez em quando eu a levo, quando ela fica muito aguda, eu a levo lá. Né? Não tem, né? Levo lá no local, ela olha ali, porque é a última imagem que tem. Isso é diferente de dia de finados, tá, gente? Isso é um tratamento. A pessoa tá, aí eu levo lá, é aqui, choro com ela ali, tá, e saio de lá com ela e vou embora, ela fica legal. Acontece essas recaídas, né? Porque é uma situação muito difícil.
Então, nesse caso, são as datas, as aproximações das datas, né? Que isso é sazonal, é uma questão também muito comum. E uma depressão aí muito conhecida é pós-parto. Essa é uma depressão bem específica, né? E tem causa definida, né? Na gestação, a questão hormonal da mulher tem um nível que cai na hora, né? Na gestação ela tem uma queda hormonal. E o corpo vai, durante a gravidez, se equilibrar. Mas essa queda muito grande, depois do parto, né, provoca uma reação orgânica. O casamento, o seu emprego, ou o seu cachorro de estimação, tudo isso é luto. Mas no investimento, ou seja, o que significa para você, talvez a sua mãe seja mais difícil de você elaborar esse luto. Mas tem pessoas que não têm um companheiro e o amigo dele é o cachorro. Então aquele cachorro para ele tem um significante diferente. Ele tem um significante de ser um companheiro. Então ele não é só um cachorro. Então nunca ridicularize alguém que está chorando porque a calopsita dele morreu. Você tem que entender o que a calopsita significa para ele. É o significante. Então não é o objeto. Então nunca faça piadinha com alguém que perdeu. Não, é luto. Elaborar o luto é organizar, e precisa de um tempo. Quando que eu elaboro o luto? Quando eu organizo a minha vida sem a coisa que eu perdi. Aí eu sigo em frente. Enquanto isso não acontecer, eu não consigo ir. Aí não indo, eu começo a viver em função daquilo que morreu. Ao viver em função daquilo que morreu, eu começo a projetar e ir de encontro a essa pessoa, a essa situação. Então a depressão puxa para essa ausência de vida devido o luto, devido à perda. Por isso que é importante a igreja sempre estar próxima das pessoas que perderam alguma coisa na vida. No casamento tem uma coisa legal, né? Que o divórcio é uma morte, porque morte na teologia não é caixão, morte é fim de relacionamento. Então o salário do pecado não é a morte de caixão, é o fim do relacionamento do homem com Deus. E o casamento é o fim de um relacionamento. Só que no casamento tem um agravante, é difícil de lidar com essa morte, por quê? Porque o cadáver continua vivo. E o cadáver vivo pega a criança, e isso eu vi muito na escola, aí, em qualquer lugar do Brasil. O cadáver pega a criança e usa a criança para as agressões ou para as manipulações. Então são os mortos que viram fantasmas reais, que ficam, né, se mutilando. Eu até tive uma paciente que, nessa vibe aí que eu não consegui resolver, eu dei um livro para ela chamado Bom Divórcio. O bom divórcio não existe, mas o bom divórcio é aquele que o casal não agrega mais dores às dores que ele já tem. Ele já é uma morte. O sujeito vai lá e joga um montão. Não agrega mais. Ameniza. O que tem já está bom. Já está bom, não, já está ruim. Então a gente tem, o divórcio é realmente, o desemprego também leva pessoas com carreira que são desempregadas, imediatamente entram num quadro depressivo e na outra semana já saíram da vida. As perdas são muito fortes. Nós não fomos doutrinados ou treinados a perder, a lidar com as perdas. Para a capelania, eu não falei no início, a vida é uma sucessão de perdas. Quem é um bom vivant? Aquele que sabe se adaptar às perdas. Então, perdeu os dentes, coloca a dentadura, pô. Perdeu a visão, óculos. A gente tem que se reinventar. Senão a gente não consegue progredir. E como a gente faz o diagnóstico da depressão, né? É muito complexo, mas é sempre bom o neuropsiquiatra, o psicólogo, o psicanalista. As pessoas chegam no consultório e falam assim: eu tenho depressão. Quem aqui trabalha com consultório sabe disso. A pessoa fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você fala: mas quem que fez o diagnóstico? Ela faz por quê? Porque ela acha que aquela coisa tem a ver com aquilo ali, porque as pessoas falam, e às vezes tem a ver, mas não é exatamente aquilo. Tristeza não é depressão. Pode, depois que passar um período, ser um quadro depressivo. Então é sempre muito complicado fazer diagnóstico dessas coisas, mas existem os profissionais. Preste atenção numa coisa: Deus cura
de todos os jeitos. Mas esse avanço da medicina, que disse que a vida humana melhorou, é uma forma de Deus melhorar a vida humana. Então os médicos, eles são agentes de Deus para abençoar a vida humana. Então Deus cura também numa boa cirurgia. Aquela cirurgia é um milagre porque houve avanço tecnológico e científico para que aquilo ocorresse. Então não vejo o mundo, o diabo não tem nada, ele é um enxerido. O mundo é o palco da glória de Deus, amém, irmãos? Então ele não tem nada. Então tudo que Deus deixa criar é porque é abençoador. Basta com que a gente saiba usar. A internet é de Deus, a televisão é de Deus. O mau uso é que não é dele. Mas tem muita coisa boa para a gente poder explorar. Então não tenha vergonha se você é crente. Procure um profissional, né? E tem muitos que são crentes também. Quais são as causas aí, né? Eu já sintetizei. São vários fatores biológicos, psicológicos, genéticos e sociais. A gente sempre trabalha uma coisa muito interessante nessas leituras de humanas. Para simplificar, a gente fala assim, nós somos genética e somos vivência. Genética é aquilo que a gente herdou, os genes. E vivência, eu vou usar um termo psicológico, que diz que nós somos gerados na hora da fecundação, e ali é um ser vivo, e lá no ventre nós tivemos a formação dos nossos órgãos. Quando a gente nasce, esses órgãos que foram formados vão se desenvolver fora do ventre. Mas no sentido emocional, na sexualidade, na personalidade do caráter, a gente nasce tábua rasa. Então a vivência, pelo menos de 0 a 6 anos, vai formar a sexualidade, o caráter, a espiritualidade, essas questões. Não determina, mas vai formar. Então nós temos um negócio chamado de RAM, Registro Automático de Memória, ou memória RAM, que é mais ou menos de onde quem inventou o computador captou a ideia do computador. Então no computador eu vou lá, escolho o que eu quero, registro, quando eu não quero eu deleto. Na mente humana não, todos os fatos vividos são registrados. Isso está sendo registrado na sua mente. Mas quando você é até 6 anos, você tem uma mente sem registro. Só que quando o registro tem forte apelo emocional para a dor, o registro é mais forte. Então você vê que hoje aconteceram muitas coisas boas, mas na hora que você saiu, bateram no seu carro. Daqui a 1 ano te convidam para um simpósio de suicídio. Quando vier a você a imagem desse fato, o seu inconsciente vai trazer a memória, o fato passado, e vai trazer a dor que você sofreu. E para você não sofrer novamente, você não vem. Então quando a gente atende alguém, eu não gosto de jiló. A psicologia trabalha com vai reorientar o comportamento. A psicanálise trabalha com a investigação do comportamento. Então, para o psicanalista, não importa se ele usa droga, se ele não come jiló, se ele tem uma sexualidade, o comportamento não interessa. Interessa saber qual o gatilho. Então, ele não nasceu sabendo o que é jiló. Se ele não gosta de jiló, tem alguma experiência traumática em relação ao jiló, provavelmente amargo, que ele gerou um comportamento assim. Então a gente vai investigar e a gente então fala assim, me fale do seu pai, da sua casa, o máximo que você lembra. Aí ele começa a chorar. Aí está o abuso do tio, do avô, a pedofilia nunca está no vizinho, está sempre dentro de casa, tá, gente? O pai hoje já é mas o pai ainda tem uma barreira do incesto. Mas é o padrasto, é o tio, é o vozão, é o tiozão, é sempre dentro de casa. Aí vai vir um abuso, vai vir, eu estava dando aula de oratória e os alunos não falavam na frente porque tapa na boca da mãe, cala a boca, e aí quando manda falar, lembra a dor da mãe. Então quando você vai tentar entender um cenário, você vai lá na vivência. Os fatos estão lá registrados. Então, se você me ajudar 10 vezes, eu vou falar, beleza. O dia que você não me ajudar, eu vou ficar chateado com você. Você vai falar, poxa, mas ele não lembra, não. O ser humano não lembra o bem, só lembra o mal.
O único ser que tem a capacidade de esquecer o mal é Deus, mas ninguém esquece o mal. E Deus chegou a dizer, para ser bem grosso, né? Dos vossos pecados não me lembrarei mais. Amnésia divina, Alzheimer divino. E eu peguei esse texto e botei uma brincadeira numa mensagem. Deus pega os nossos pecados, joga no fundo do mar. Essa frase é do Filipenses. Aí eu coloquei 2 pontos e coloco uma placa: é proibido pescar. Quem fica lembrando o pecado do passado nosso é o diabo, não é Deus. Agora nós não. A nossa mente não esquece o mal. A gente rodou por essa cidade e muitas pessoas, né? Não, eu se eu encontrar com aquele que eu mato, porque ela fez isso. Tem 50 anos que a pessoa está guardando lá um cascudo que o tio deu quando ela tinha 4 anos, esperando o tio para pegar na encruzilhada e dar tiro de espingarda. E está lá, e a pessoa, e aquilo está registrado e fica registrado. Então, quando você vai observar esses fatores sociais de angústia, vivência, então a gente tem 2 áreas de vivência, 3 áreas de vivências: a casa, o ambiente religioso e o ambiente escolar. A escola já vai potencializar uma vivência mais ampla. Então, esse é um fator muito agudo. Traumas de infância ou da vida adulta. O que é um trauma? Um trauma é um choque emocional. O trauma é como se alguém batesse no seu carro, na lataria, e você tentasse andar com o carro. Ele vai andar com dificuldade. Trauma é isso. É um choque emocional. E aí você precisa fazer uma coisa. Tem 2 coisas para a gente lidar com isso. Normalmente as pessoas que sofreram traumas e vão cair na depressão, no suicídio, elas usam um sentimento chamado de ressentimento. Ressentimento é sentir novamente. É como se você comprasse um pão e todo dia você requentasse. Então ressentir é sentir outra vez, sentir outra vez. Só que tem um problema. Ele sente novamente a dor que ele sofreu e sente novamente o ódio da pessoa que provocou a dor. Então, se ele ressente 4 vezes por dia, aí ele vai cair num negócio chamado de amargura. E a cura para o ressentimento é o ressignificar, que é entender que não há o esquecimento, mas eu vou dar um novo sentido ao fato para que se quebre a hegemonia que ele tem sobre o meu comportamento. Então, não é ressentir, é ressignificar. E a cura para a amargura é que amar cura. Amar cura. Mas só vai poder amar se você ressignificar. Então essas características aí, essas causas aí são causas realmente muito reais. São vários fatores, né, que provocam na verdade o termo certo não é causa, são fatores, né, porque são vários fatores. E o suicídio, então? Então, se a depressão tem uma relação muito forte com o suicídio, o que a gente pode falar sobre o suicídio? Primeiramente, a gente tem os sintomas, que é essa sensação, esse sentimento de desamparo, desvalor. Por isso que as cartas que são deixadas são assim: vocês vão ficar melhor sem mim, agora tudo vai mudar, né? Ou seja, ninguém se importa. Isso, a gente colocou na escola os papeizinhos, muitos alunos: ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, como é que eu faço? Né? Basicamente são esses sintomas aí. Eu vou especificar mais um pouquinho à frente, né? Ali. Aqui, né? Sintomas. Quando a gente pensa nos sintomas, às vezes alguma família fala assim: mas eu não percebi, né?
Tem uma frase muito usada no suicídio que é assim: todo cão que late morde. Todo mundo que falou que ia se matar, se matou. Todo cão que late morde. Mas ele não fala, né, de uma forma direta. Essa vida está muito cansada, muito pesada, está muito difícil, né? Isso não tem jeito não, a vida não vai mudar não, estou cansado. Essas falas são falas que já fazem parte do pensamento suicida, que são verbalizadas para mostrar o quanto que há um desinteresse com a vida. Então, todo cão que late morde. Por quê? Porque o suicida, nesse campo depressivo, ele não quer morrer. Ele quer viver. Ele quer viver tanto que ele quer eliminar a dor que ele tem e a dor que ele causa aos outros. Então, ele entende naquele momento que a única forma de não sofrer é dar fim na vida. Então, um suicida depressivo, que tem uma patologia, ele não quer morrer. Ele quer escapar da dor. Ele quer fugir do sofrimento. Ou então, nesse caso, desses que não se sentem amados, ele quer ir para algum lugar, para algum ambiente que ele possa ser querido, né? Ser aceito. Então, a gente tem essa questão de que nem todo cão que late morde, e de que ele não quer morrer. O que a gente pode perceber de linguagem, de comunicação num ato suicida? O primeiro é chamar a atenção para si. Quando eu falo que o suicida quer chamar a atenção para ele, não estou falando que ele está querendo aparecer, não. Ele está querendo chamar a atenção para ele. Ei, eu estou aqui. Então, como é que faz? Faz assim. Ele vai lá, pega um comprimido e toma. A família, que nada, isso é um bobo. Se ele quisesse, ele se jogava da pedra. Daqui a um tempo ele vai tomar 2, daqui a pouco 4, daqui a pouco 5, 6, até que um dia... Então é assim, se tentou a primeira vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira, vai tentar a quarta, até... E cada das vezes que ele tenta, ele está te chamando a atenção. Eu estou aqui. Todos os bilhetes que a gente leu nas escolas tinha esse cunho. Somos uma sociedade que vivemos na mesma geografia, mas com as relações diferentes. Tem um autor chamado Martin Buber, um judeu americanizado, que escreveu um livro, Eu versus Tu. Ele fala que as relações contemporâneas, as pessoas fazem eu versus você, ou seja, você é como se fosse um objeto que eu me aproximo, utilizo e descarto. E eu versus tu é quando eu olho para você como um indivíduo, como eu, que precisa de aceitação e de carinho. Então as relações não são mais humanizadas. E inclusive a igreja precisa ser humanizada, porque a própria igreja só dá valor à estrutura. Então a gente tem que humanizar a saúde, a educação e a igreja. Tem uma socióloga lá conhecida nossa que fala que se lá no Rio de Janeiro as famílias fizessem pelo menos uma refeição sentado à mesa por dia, não haveria traficante nem usuário. Porque a mesa é o lugar da comunhão, você partilhar. Então a gente sai cedo, deixa o filho dormindo, volta de noite, ele está dormindo. Então as relações humanas perderam-se. Na Bíblia, no Novo Testamento, aparecem, eu vou falar todas elas aqui, 76 vezes a expressão uns aos outros. 76 vezes a expressão uns aos outros. Vocês já lembraram de muitas aí. O Evangelho é o outro. Mateus 16, 18. Onde tiverem 2 ou 3, ali estarei no meio deles, não é isso? Quantas pessoas precisam para ter uma reunião? 3, 4, 5, 6, 7? Para frente é limitado. Mas quanto que precisa para começar um culto, uma celebração? Qual o número que o autor começa? 2. Então tem que ter o outro.
Porque o evangelho é muito grande para um só, irmãos. Tem que ter o outro. E o pior é que você não pode escolher o irmão. O outro irmão é o irmão que Deus trouxe, seja o pródigo, o não pródigo, o cego. Então, tem que ter o outro. Sem o outro não tem cristianismo. Não tem vida, nós somos gregários. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. E precisa tanto de gente que Deus se fez gente. Se encarnou. A grande sacada do cristianismo é a encarnação, é a humanização de Deus na pessoa de Cristo para se relacionar de forma igualitária conosco. Eu costumo brincar lá que Deus é muito bobo, muito ingênuo, muito inocente. Gente, olha onde Deus foi arrumar para morar em nós, morar em mim. Eu sou um lixo. Eu não conseguiria morar em mim, Deus mora em mim. Você pensou um negócio desse? A gente não consegue nem cumprimentar um irmão. Deus resolveu morar na gente, nessa casa. Não é aqui não, isso aqui é um santuário, porque a hora que os santos saíram é um espaço como outro qualquer. É santo porque foi separado, mas Deus não mora ali, Deus mora aí. Já morou aqui, já morou no deserto, mas agora ele escolheu uma habitação. Deus mora em nós. Isso é relacionamento. Então, essa é uma questão. Essa chamada de atenção é assim, ó, eu estou aqui. Eu quero abraço, eu quero ouvir. Guarde uma coisa. Ninguém vai lembrar um dia na sua vida do celular que você deu, do dinheiro que você deu. Só vão cobrar de você o abraço que você não deu, o beijo que você não deu, o aniversário que você não foi. As pessoas só reclamam das relações humanas que não foram vividas. Madre Teresa de Calcutá chegou em Calcutá no asilo e uma das suas servas a tocou no leproso. O leproso começou a chorar muito. Eu estudei isso quando eu fui estudar aquele texto que Jesus deixa o leproso tocar nele. E aí ela perguntou assim, por que esse leproso chora muito? Ora, ele está aqui há 10 anos e ninguém toca nele, porque a lepra é transmitida. O toque, o calor humano, como que aquilo fazia o indivíduo se sentir vivo. Então essas ausências do abraço, do beijo, do toque. O Ministério da Saúde aumentou a licença maternidade porque a criança que recebe mais toque dos pais na fase infantil vai ter mais imunidade na vida adulta porque teve o toque da mãe e o toque do pai. Como é que eu sei que um casamento acabou? Quando o casal não tem mais toque. Quando a gente está namorando, a gente toca embaixo da mesa, segura na mão. E o ato sexual não é o coito, o ato sexual são as preliminares. E a preliminar é toque. Se não tem toque, não tem sexo, tem estupro. Vai se matar. Qualquer pessoa que não for tocada, que não for abraçada, que não for ouvida, que não for acolhida, vai fazer o que aqui? Então é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, porque oi. E tem gente que já fui em igreja pregar, agora eu estou plantando uma igreja. Minha igreja está com 18 pessoas. Graças a Deus eu estou plantando, mas eu ia pregar em igreja que eu entrava, o cara chamava, vou chamar o pregador, eu pregava e ia embora, nunca recebi um abraço, nem um copo d'água, entrava e saía, e ficou olhando nas igrejas, as pessoas entram e saem, se suicidam, vem aqui, vai e se suicida, porque entra aqui, ninguém recebe, ninguém na introdução, e as igrejas têm uma mania de colocar os caras mais sérios, mais infelizes para serem porteiros e serem diáconos, aí está o cara sisudo, vigiando se o carro, boa noite, não existe. Já viu que as igrejas só colocam na liderança pessoas mal amarguradas, tristes, legalistas, são as pessoas que, né? Espiritualidade não está ligada à seriedade de expressão, irmãos. O evangelho é alegria, o evangelho é vida, né? Vida. Eu tive que ouvir de um jovem aqui em Batiba, eu tive no mês passado em Batiba para fazer uma conferência sobre cuidado. O tema era na ciranda do cuidado, quem cuida de quem cuida, que o cuidador acaba adoecendo. E tive que mudar, porque no primeiro encontro, foram 5 encontros, um jovem falou assim, eu não aguento mais ouvir na igreja, na cidade, que nós somos a pior geração. Nós não somos a pior geração. E o pessoal fala, geração boa dos anos 80, que o jovem de hoje tem ideal, jovem de hoje é crente, jovem de hoje é responsável. A gente é que acha que o jovem é irresponsável. Não, gente, eu tenho lutado muito no seminário, o seminário só tem velho como eu, não tem um jovem no seminário. Você não tem, daqui a pouco você não vai ter um pastor de 25 anos, só pastor de 60, porque os jovens estão sendo jogados, né, para o lado, rotulados, quando na verdade tem muito jovem com ideal, muito jovem crente, muito jovem comprometido, e responsabilidade não tem nada a ver com idade, maturidade não tem nada a ver com idade, espiritualidade não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade. Então às vezes as pessoas estão ali
né, gritando desesperadas, esperando, e a gente não consegue perceber. Atitude de vingança. Aconteceu em Vitória aqui há poucos dias, ou há poucos meses, um casal separado tentando reconciliação. Ela queria muito voltar, ele não queria. E aí já comeram uma muqueca na praia de Vitória, que é muito legal, e ela mandou parar o carro na ponte, se jogou, e ele ficou então desesperado, com um sentimento de culpa, porque ela se matou, porque ele não voltou. Eu falei isso em todas as escolas. Se você que está aqui solteiro ou solteira, namora alguém que fala assim, eu não sei viver sem você, pode sair fora. Se você me deixar, eu me mato. Isso é possessão. Desmancha agora. Se você me deixar, porque você não sabe se está manipulando, você não sabe. Mas se você deixar e se matar, o que vai fazer? Você vai ficar com o sentimento de culpa de que você foi o culpado. Então, deixa no colo da pessoa um sentimento de culpa. E muitos suicidas que são relegados pela família pensam que vão para um lugar e vão assistir o desespero da família tentando encontrar uma falha. Onde foi que eu errei? Por que eu não vi? A família fica destroçada com um sentimento de culpa impressionante. Então a atitude de vingança acontece muito, né? E você imputa ao outro uma dor incurável, né? Tentativa de expiar o erro. Tem gente que acha que o erro dela é tão grave que não tem perdão. Olha, Deus não te perdoar não existe. 1 João 9. Todo aquele que confessar o vosso pecado, a palavra confessar no grego é homologuel. Tem algum advogado aqui? Vem de homologação. Todo pecado confessado é perdoado. Deus não tem como não perdoar. E nenhum pecado é maior do que a graça. As pessoas podem não te perdoar. Agora, você não se perdoar é duro demais. Então tem gente que elas têm uma moral tão elevada, que quando elas erram, elas ficam com vergonha de admitir que não tinha moral nenhuma, elas se matam para não deixar as pessoas descobrirem que na verdade era uma fachada. E aí pega aquela ideia, né, de que lá no Código de Hammurabi, que o que podia pagar uma vida era uma outra vida. Então se alguém matasse alguém, qual era o preço? Uma outra vida. Então tem gente que acha que o erro é tão grande que só pode ser pago com a vida. Olha, erro você não pode pagar, porque alguém já pagou e disse tetelestai, está consumado. Você não tem como pagar erro, Jesus já pagou. Erro é para ser perdoado quando confessado. E errar, meus irmãos, todo mundo erra. A Bíblia não tem heróis, só Jesus. Na Bíblia todo mundo errou, todo mundo acertou, mas apesar disso e nisso Deus fez a obra. Amém, irmãos? Exatamente isso. Fuga de uma situação intolerável, já falei um pouco. O desejo de reencontrar uma pessoa amada. Eu tive um caso assim na igreja. Um casal com 75 anos de casado, ele faleceu, um mês depois ela faleceu. Eles estavam tão unidos que ela não conseguiu organizar a vida sem ele. Aí ela começou a não querer pegar sal, não comer, saiu da vida e passou a desejar estar onde o irmão Denizar estava, só que ela era crente, não ia se enforcar, ela foi deixando de comer, de tomar água e morreu por inanição, porque ela não conseguiu organizar a vida sem aquele esposo e começou a desejar estar onde a pessoa está. Então muitas pessoas que perderam pessoas queridas passam por esse processo. Deixa eu escolher mais um aqui. Sonhos frustrados, né? Sempre estabeleça meta possível. Não gere expectativa para você que você não possa alcançar. Então a frustração, e frustração tem a ver com expectativa, costuma gerar depressão e suicídio. Mas às vezes você fica depressivo porque frustrou alguém. Quando você nasceu, seu pai foi lá no Google e colocou o significado do seu nome. Na escolha do nosso nome, nossos pais já estão projetando o que eles querem que a gente seja. E aí o dia que a gente não corresponde ao critério dele, ele fala que a gente é ovelha negra, podia ser branca. Mas é por quê? É porque você não repetiu aquela história. Então, tentar atender a expectativa dos outros
é se frustrar, porque você vai fazer algo para alguém. E quando você não consegue atender a sua mãe, você frustra a sua mãe. E por ter frustrado a sua mãe, você acaba não se permitindo avançar. E uma questão importante no suicídio é a ausência de Deus. Por que é importante? As pesquisas apontam que os países ricos têm um alto índice de suicídio e os países pobres também. Mas quando você pega um país da América Latina, vamos pegar o nosso, o que a gente acredita aqui? Que se a gente tiver educação, economia, saúde, for um país desenvolvido, a gente está bem. Os países desenvolvidos, Canadá, Suíça, Suécia, são os países que têm tudo que a gente pensa que vai resolver, mas há o suicídio, porque há o vazio existencial. Então, as coisas, elas satisfazem por algum momento, mas elas não trazem a plenitude da existência. Então, guarde uma coisa, tudo que você tem que repetir é porque não satisfez. Por isso que você repete. Então, eles têm tudo aquilo que é possível ter a nível material, mas tem uma ausência de Deus, uma necessidade dessa transcendência. E aí esse vazio ou alienação, como chamava Dostoiévski, né, que é um vazio tão grande que só um Deus grande pode preencher, leva o indivíduo a não ver sentido na vida. Então ele vai nas coisas. Você quer ver, você compra um carro 2009 hoje, amanhã você quer um 10, daqui a pouco você quer um 12, ou seja, isso é insaciável, já disse Salomão. Tudo que você for buscar nas coisas é inútil, não satisfaz. Então acreditar nisso é produzir uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida que vai provocar o não encontrar a razão da existência humana. Deixa eu avançar ali, que eu coloquei uma estatística, né? O Brasil é o primeiro país da América Latina nessa questão de números, né, relacionada ao suicídio. Somos também, não sei se eu coloquei ali, no mundo, a cada 2 segundos, a gente tem 4 segundos um suicídio no mundo. O Brasil é o 5º no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, e ontem eu fiz numa escola aqui, que eu gosto, né? A diretora falou assim, tira o celular. Eu mando, pega o celular não é para guardar, celular é para usar, pô. É para usar, inclusive no culto, para vocês estarem olhando aí, ó, como é que é o texto tal, usar para pregar, para ler a Bíblia. O celular não é para guardar, não, o celular é para saber usar. E eu falei, pega o celular e vê para mim a cada... Rapidinho fizeram a pesquisa, não precisou mandar carta, mimeógrafo, fumaça, rapidinho eles pegaram, olha, no mundo 4 segundos, no Brasil 45 minutos, no Espírito Santo a cada 2 dias tem um suicídio, ou seja, 15 por mês. Afonso Cláudio não apareceu lá no Google porque não estava no... Né? Assustador, gente. E o Espírito Santo não é o primeiro estado do Brasil nessa batida, não. A cada 2 dias. Aí é tentativa, né? Não precisa ser consumado. Então eu coloquei ali, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, mais do que morrem na guerra e nas pestes. Para cada suicida, muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco, já falando. O suicídio é a segunda e principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios do mundo ocorreram em países de baixa e média renda. Então a gente tem um quadro muito, muito agudo, né? Onde buscar ajuda? Então a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, dá esse apoio durante 24 horas, né, com o número ali 188. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, se você não tem ninguém por perto, liga para o Centro de Valorização da Vida, que você vai conseguir algumas orientações. Deixa eu falar algumas orientações aqui. Então, você tem alguém, antes das perguntas, que fez a primeira vez e fez a segunda, ou que está com depressão. Então nunca fale para um depressivo assim, levanta da cama porque eu tive depressão. A vida é bela, Jesus te ama. Não fala isso que você vai acabar de matar o depressivo. Eu sei que é muito bom a gente querer estimular. Não, sai, a vida é bela, você é de Deus, Deus te ama. Não fala isso que você vai matar. Ele sabe disso. É porque a depressão não tem relação com coisa boa ou ruim. É Thanatos.
Ele não tem capacidade de avaliar se Deus é bom, se é ruim. Não tem isso. Ele está no desejo de morrer. Então a única coisa que você tem que fazer é não falar. Não falar. Acolher. Eu aprendi no INCA, eu fiz muito sepultamento. 5 erros das igrejas em sepultamento. O primeiro é falar assim: não chore. Fala isso não. Isso é pecado. O choro é curativo. Aí eu peguei para o meu professor de capelania e falei assim: me mostra aqui então, no Lucas 7. Vem a viúva de Naim sepultando o filho. E Jesus fala assim: não chore. Aí eu falei: como é que Jesus falou para ela não chorar? Ele falou assim: olha, você só pode mandar uma mãe parar de chorar se você puder eliminar a causa do choro. Você pode eliminar a causa do choro? Então não manda parar de chorar. Jesus eliminou a causa do choro, não eliminou? Como é que você vai chorar sepultando sua mãe e sua filha de 2 anos? Como é que não vai chorar? O choro é a emoção da dor. Vocês sabem que Jesus nunca ia morrer de doença emocional, né? Nunca. Sabe por quê? Porque Jesus deixava as suas emoções, aí para Freud, doença é emoção não vivida, e para Lacan, doença é palavra não dita. Então, aquela pessoa que não fala e aquela pessoa que não vive a emoção. Então, Jesus era assim. Tinha uma festa. Qual era o apelido dele na festa? Beberrão e comelão. Não é cachaceiro, não. Beberrão do vinho da época, da comida. Festeiro. Casamento é para quê? Festa é para quê, gente? Aí Jesus vai, morre um amigo dele, Lázaro. Ele ri. Chora. Ele vê a fé sendo vendida no templo. Aquilo ali é ira. Jesus de irado fez um chicote de 39 pontas e passou o rodo em todo mundo. Sabe por que ele fez isso? Tem um livrinho que não edita mais, Jesus e o templo. Então era assim, o cara tinha que trazer o animal para ser sacrificado. E eles saíam de vários lugares para vir, de Dan, de Berseba, e tinham que chegar a Jerusalém. Quando chegavam em Jerusalém, o sacerdote avaliava o animal. E falava: esse animal está cansado. E a veca é um animal inteiro. Aí um grupo político religioso chamado Saduceu começou a criar os animais. Trazia os animais para o pátio do templo e botava o cambista para vender. Então quando vinha lá o adorador lá de Afonso Cláudio, chegava lá em Vitória para o culto, aí ele vinha com R$5, aí chegava lá: quero comprar aquela rolinha ali de pobre. Falei: mas aqui não é real, aqui é dólar. Aí você morria um dinheiro para o cambista, comprava essa rolinha, dava. Jesus está só olhando. Aí ele dava a rolinha para o sacerdote entrava com a rolinha, fingia que sacrificava e botava para vender de novo. Quando Jesus viu isso, é impossível você ver a fé das pessoas sendo manipulada e não fazer nada. Jesus viu o sofrimento humano, teve compaixão das cidades. Jesus não queria morrer, Jesus teve uma agonia: eu não quero morrer por esses pecadores, passa de mim essa morte, eu não quero ser isso. Colocou para fora com muita sinceridade. Não é pecado dizer para Deus o que você sente, não. É dizer o que você sente para o Senhor, mas seja o que você quer. E Deus não fez a vontade de Jesus. Deus não é democrático. Porque se Ele faz a vontade de Jesus, nós não estávamos aqui nessa noite. Percebeu? Mas ele falou: Senhor, eu não quero morrer, passa de mim. Sinceridade, jogou para fora. E mais, eu quero gente, traz os amigos dormiram, eu quero vocês perto de mim, gente, eu quero aqui perto de mim, vela comigo, ora comigo. Não tem como morrer de doença. O sujeito deixa as emoções saírem de acordo com os momentos para os quais ela existe. Então no sepultamento tem que chorar. Nunca fala: pastor Leandro não está aqui, o corpo é de quem? É dele. Ele está aqui. A pessoa que está no caixão é a pessoa. O corpo, eu sou conhecido pelo corpo. Nunca fale que está descansando. Você quer descansar? Sabe por quê? O crente não está descansando, o crente está dormindo. É estado onírico, é estado do sono. Quando você está dormindo, logo mais, você está morto ou está vivo? Está morto ou está vivo? Vivo. Mas você consegue matar uma barata se vier te morder? Não. O crente está dormindo, diz a Bíblia. Então, quando você dorme, o seu corpo faz todas as reposições e você acorda descansado. Então, o crente está num estado de inconsciência
pré-gozando os benefícios salvíficos de Cristo, e quem está sem Cristo pré-sofrendo os malefícios de não ter tido Cristo, ele não está descansando. E não existe sono da alma, irmãos. Nunca fala que a morte é da vontade de Deus. A morte foi uma decisão do homem. Da vontade de Deus é a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso que ele mandou Cristo para vencer a morte. Vencer a morte. Então é vida. E eu não falei, né? Todo mundo definiu a vida. Aí vem um cara folgado e fala assim: eu sou a vida. Todo mundo fala da vida, Jesus fala: eu sou a vida. E não sou a vida bios, eu sou a vida zoe, a vida que transcende. Então a gente não fala, não chora, não fala que está descansando. A mesma coisa é, a única coisa que você faz no sepultamento é chegar para a pessoa, dar um abraço, falar assim: estou aqui. Fica ali do lado calado, não fala nada. Nenhuma palavra que você fale vai melhorar, só vai piorar. A mesma coisa no depressivo suicida. Qualquer palavra que você... Não tem uma palavra para melhorar, só para piorar. Então, escute, ganha confiança, ele vai se aproximar, vai ter abertura. Aí sim você se aproxima, dialoga. E você fecha. Então, vou dar uma parada. Já falei bastante. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente pode tentar responder. Passou já? Já tem aí? Já passou o papel? Vocês podem escrever no papel aí uma pergunta. Mas a gente pode colher aí as perguntas para não ficar... Alguém pode colher de todos? Eu já vou ler aqui. Então, aqui, essa pergunta aqui, ela tem a ver com a questão da espiritualização das doenças e do processo em que você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não se compreende como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, com relação à espiritualização, já falei que nós somos portadores de necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Então pode ser que seja espiritual, pode ser que não seja. A depressão é uma doença emocional, que o espiritual pode se aproveitar dessa doença e levar você a uma piora. Então, mas a princípio é uma doença emocional. E o tratamento é assim: se você tem uma pessoa que você acha que ela precisa de alguma coisa, mas ela não acha, difícil você conseguir fazer isso. Se for um menor, um filho menor, você vai levar. Vai pegar e vai levar para buscar socorro no profissional que tiver a referência para isso. Se for adulto, você não tem como fazer alguma coisa por alguém se esse alguém não acha que precisa. O que você pode fazer é tentar conscientizá-lo de que ele porta essa necessidade. A partir do momento que ele reconhecer isso, aí ele vai buscar ajuda. A pessoa não busca ajuda não é porque ela não sabe que tem ajuda, é porque ela não acha que precisa, né? Então é preciso o quê? Que você conscientize a pessoa de que ela, por algumas questões, pode, e sempre sugerindo. Tipo assim, chega alguém no consultório, eu faço a primeira entrevista. Se eu percebo alguma coisa que pode sugerir uma doença estrutural, a pessoa às vezes tem uma lentificação de pensamento, às vezes ela não é muito concisa na fala, não articula a linguagem, demora muito o pensamento ser verbalizado. Então eu falo assim: olha, eu queria sugerir, só para a gente poder ter uma clareza de quem vai cuidar, que você procurasse um neurologista para fazer um exame mais profundo. Eu não vou falar que tem, até porque eu não sou da área. Então eu faço uma percepção e sugiro à pessoa que ela faça para tentar, e faça para a gente poder fazer um trabalho mais seguro. Se precisa de medicação, se não precisa, se são as duas ferramentas. Então é sempre bom você, se a pessoa não tem conscientização da patologia, você faz de alguma forma mostrar para ela que ela tem, para que ela possa
Sempre tem que ter cuidado com um negócio chamado juízo de valor. Então, respeite o outro, a dor do outro, a crença do outro. Deixa uma porta de entrada, que é a escutatória. Eu nunca fiz trabalho missionário de dar folheto, eu não acredito em folheto, nada disso. Para mim, a grande evangelização para mim é a amizade, as relações. Não tem nada mais eficaz. Se eu me aproximo de alguém para trazer ele para a minha igreja, ele não vem, porque ele sabe que o meu interesse não é ele, é trazê-lo para a minha religião, é proselitismo. Mas se eu aproximo da pessoa pela pessoa, ela vai se apaixonar, ela vai se relacionar, ela vai onde eu vou, inclusive fazer um assalto. Vocês podem observar que até o bandido precisa de uma quadrilha, ninguém faz nada sozinho, o cara, ele vai comigo. Primeiro é a pessoa, depois a crença. Quero saber se ele é budista, o que ele é, quero saber que ele é uma pessoa que eu preciso socorrer. Depois é outra coisa. Mano. Até porque, meu irmão, quem convence o homem é quem? E convencer no texto grego é tornar vencido. Só quem pode vencer o espírito do homem é o Espírito de Deus. Então, se alguém não foi salvo, foi porque o Espírito não salvou, não é você não. Se tem alguém culpado e não tem pela salvação, é o Espírito, que é o Espírito que convence. Se o Espírito não convenceu, você vai fazer o quê? Ele convence quem ele quer, quando ele quer. E para vencer o espírito humano, só o Espírito de Deus. O espírito do homem não convence o outro homem. E tornar vencido o Espírito vem, torna vencido, ou seja, faz ele entender que ele tem uma dívida que foi paga, ele vai reconhecer. Então ele vai jogar as armas, a palavra lá em Efésios 2, né? Mediante a fé, proscumel, ele vai se render. Ele vai se pegar as armas, vai jogar, vai se render. É nessa rendição, nesse reconhecimento de que Jesus é o Salvador, é que passa a salvação. Então a gente não tem como convencer ninguém a nada, orar, pedir a Deus, né? Quem se suicida vai para o céu, eu vou falar sobre isso amanhã, mas eu vou adiantar aqui. Ir para o céu não tem a ver com suicídio nem com não suicídio, tem a ver com a fé em Cristo. Quem salva é quem? É Cristo, né? Então se eu sou salvo pelo que eu faço, e perco a salvação pelo que eu faço, logo não é graça, é mérito. Como é que eu posso perder o que eu não ganhei? Então, justiça humana é receber o que você merece. Justiça divina é receber o que você não merece. É graça, é imerecimento. Então, ninguém é salvo por merecimento. E outra coisa, na teologia não tem pecadinho e pecadão. Vocês sabem que a Bíblia nem fala de suicídio. Nem fala. Não tem nenhuma teologia. Lá no século IV que vai surgir. É pecado? Mas é pecado mentir, é pecado faltar o culto, é pecado roubar o patrão. E ninguém que é crente que faz isso vai para o inferno. Então não tem um pecado maior, um pecado menor. Pecado é pecado. Vai pedir perdão. Agora veja bem, se o cara deu um tiro na cabeça, ele tem aí 30 segundos de agonia. E se ele se arrepender ali? Então o que eu faço nesse apontamento? Eu nunca falo de céu e inferno. E nem faço apelo. Eu acho desonesto na hora da dor oferecer céu, o céu pelo medo do inferno. Então o que acontece? Eu não sei o que aconteceu no final da vida da pessoa. Se ele tem uma patologia, ele não quer morrer, ele quer viver. Então eu não posso falar que um suicida depressivo quer morrer. Se o cara fez um fatalista, matou todo mundo e deu um tiro na cabeça, eu também não sei se ele se arrependeu. Então veja bem, como é que eu trabalho? Eu trabalho assim. Lá naquelas 3 cruzes, na Bíblia, tinham quantas pessoas? 3. Para quem estava embaixo, quantos foram para o inferno? Para quem estava embaixo? Os 3, pô. Os 3 eram o quê? Eles foram crucificados por quê? Eram o quê? Ladrões. Meu professor dizia que o Espírito mandou Lucas escrever os 44, porque senão a igreja só ia aceitar o céu para quem é membro de igreja. Então quem estava embaixo falou assim, 3 ladrões. Mas quem foi o evangelista ali foi Pilatos, pô. Pilatos colocou assim, rei dos judeus, em aramaico, latim e romano, né? Olha só que coisa interessante. Um ladrão falou assim, como fala todo pecador, aí cara, você não é o bom? Me livra dos meus pecados aí, me passa impune. Aí o outro falou assim, que é isso, rapaz? Esse cara não fez nenhum mal. Olha a crença desse ladrão. Ele falou assim, esse cara aí tem um reino. Ele não fala céu não, tá gente? Reino. A ideia de reino é a ideia de governo. Ele fala assim, lembra de mim
quando você vier, ele falou assim, esse cara vai voltar com o reino e eu quero fazer parte do reino dele. O cara está pensando em céu. O cara tem que ter muita fé para acreditar que o cara que está morrendo vai voltar com o reino. Os discípulos não falavam, quando você estiver com o reino, Jesus falou assim, meu reino não é desse mundo, e eles achavam que o reino era desse mundo. Os discípulos também achavam. O caminho de Emaús, nós pensamos que era ele que ia redimir Israel. Olha a fé. E Jesus responde para eles, sabe com que palavra? A palavra paraíso. É uma palavra persa que significa jardins morados. Era o jardim morado que o rei da Pérsia vinha de vez em quando, no dia da sua folga pastoral, receber os amigos para tomar um café. Jesus falou assim, hoje mesmo eu vou te receber pessoalmente no meu jardim para tomar um café. Esse ladrão foi para o céu? Foi. E o outro? O texto não diz. Quiçá que essa evangelização de um salvou o outro. Se o texto não coloca no inferno, eu prefiro crer no céu. Eu sempre creio no céu, irmãos. Porque teologicamente o céu será mais povoado do que o inferno. Então Lucas não para o diálogo. Mateus não narra, João não narra, nem Marcos narra. Então o texto não continua. Então eu não posso colocar o cara no inferno, eu não sei. E o céu será um lugar de surpresa. Eu posso chegar no céu e encontrar Hitler. Ué, se ele se arrependeu, ué. O céu, muita gente que você pensa que vai estar lá, não vai estar. É um lugar de surpresas. Eu já trabalhei em hospital e em presídio. No hospital a pessoa morre crente, eu não posso dizer nada. No presídio eu posso. No presídio o cara se batiza, faz tudo, aí reduz a pena em 10 anos, aí ele sai do presídio. Daqui a um mês ele está lá de novo ou seja, ele usou o trabalho da igreja para poder diminuir os dias e ele não foi crente. Mas como ele continuou vivo, eu sei. Mas o cara que morreu, quem sou eu para dizer se alguém foi para o céu ou não foi? Eu não conheço o coração de ninguém. Então, assim, nenhum pecado é maior do que a graça. Se ele tem a fé em Cristo, ele foi para o céu. E se ele se arrependeu antes de morrer, ele foi para o céu. Agora, se ele não tem a fé em Cristo, não precisa nem se suicidar. Viveram 2 homens na terra. Um crente em Cristo, vinha o culto hoje, faltava amanhã, dizimava hoje, não dizimava amanhã, vinha, contava uma mentirazinha de vez em quando, mas cria em Cristo. Morreu um homem, sério, bom pagador, o melhor cara da cidade, mas não acreditava em Cristo. Quem foi para o céu? Quem crê em Cristo. Pô. A salvação é pela graça, não é pelo que você faz. Se fosse exatamente assim, né, os fariseus seriam salvos. Pode ser uma doença hereditária? Pode sim. É uma possibilidade, é um fator hereditário e pode ser um fator de ambiente de casa. Então, uma casa que tem um histórico familiar de depressão, de suicídio, de divórcio, pode ser que essa família repita essas histórias, porque um ambiente de casa doente adoece todos os familiares. Então, não tem casa saudável se uma pessoa está doente. Então, pode sim. Como faço para curar ressentimento, esquecer e deixar para trás? Porque o doente... ressignificar. Esquecer não dá. Ninguém esquece. Perdoar não é esquecer, ressignificar não é esquecer. É manter a lembrança dando um outro sentido. Comece a olhar que talvez a pessoa que te magoou, ela não pode dar o que ela não recebeu. Comece a olhar a partir dela. Todo mundo que foi vítima faz vítima. Comece a perceber que você vai ver que ela, na verdade, carece do seu amor, do seu perdão, né? Então é olhar um pouquinho por essa pessoa, dá para ressignificar. Porque o doente mental, normais, que faça o bem para ele maltrata a pessoa que cuida dele com amor, o que tem dentro da mente dele, ele agride. Então, se você pegar uma pessoa que tem Alzheimer, que tem uma esquizofrenia, ele agride por quê? Porque ele tem um outro mundo. Então, se ele tem uma doença mental estrutural, significa dizer que a mente dele não tem, se for psicótico, não tem a empatia, não tem a censura, ele tem um outro mundo. Então, para ele, o que você está fazendo para ele não é bem, é mal. Então, ele te agride por isso. E também, uma pessoa de idade, você quer ver uma coisa que mata um idoso? O filho dá banho nele, pô. Uma mãe, então ele tem todo esse contexto, acamado, dependendo de filho, tomando medicação, as medicações trazem vários efeitos colaterais, então ele fica irritadíssimo, fica magoado, então ele começa a atacar, é um mecanismo de defesa, isso é muito normal
em tratamento com acompanhante que tem patologias estruturais ou que estão acamados, né, mesmo no ser estrutural, que não podem mais serem ativos. Isso é muito normal. A procura de psicólogo é errado ao crente, pelo que você falou, não é mais, mas gostaria que todos ouvissem abertamente, porque já ouvi muitas vezes. Olha, eu sou psicólogo, sou psicanalista, capelão hospitalar para paciente terminal, professor, né? Sou instrutor de esporte numa secretaria de esporte da minha cidade, dou treino de futsal, vôlei em comunidade carente, né? Sou pastor. E o ser humano, o evangelho é para as pessoas. E tudo aquilo que te puder permitir se aproximar das pessoas e ajudar as pessoas. Sim, todo pastor estuda psicologia no seminário, todo ele. Introdução à psicologia, sociologia. Se ele vai cuidar de gente, ele tem que entender as humanas. Então, se psicologia fosse crente, nenhum pastor poderia ser pastor, porque todos eles, na graduação, já fazem um pouco de psicologia. Então, isso é mentira do diabo, né? Não existe isso, né? A gente precisa reformular isso. Falta de fé não existe, né? Nem falta de fé, nem muita fé. A fé na Bíblia não é para se obter, a fé é para se viver. Então não tenho fé para obter emprego, a fé é para se viver. O justo viverá pela fé. Então é mais ou menos assim. Vou citar um exemplo aqui bem claro. Abacuque está num contexto em que ele aprendeu na EBD de domingo dele que Deus abençoa o justo e pune o ímpio. Só que ele está observando no contexto dele o contrário. O ímpio está feliz e o justo sofrendo. E ele entra numa crise existencial muito grande. É muita crise. Fala, Senhor, o Senhor não ouve, o céu está blindado, parece que o Senhor é favorável à injustiça, o Senhor não está nem aí, tá? E Deus fala, tá bom, Abacuque, eu vou te dar uma resposta. Fica aí que eu vou passar. Você vai fazer um outdoor bem grande lá no trevo de Vitória e vai escrever a visão. Aí Deus passa e fala assim, escreve aí, o justo viverá pela fé. Resposta, simples, não simplista e não simplória. Eu fui num lugar hoje que eu ouvi muita palavra simples, mas eu não quis dizer isso. Simplório é pedante. Simplista é uma pessoa que tem um conteúdo curto. E simples é profundo. O evangelho é simples. Feijão com arroz é simples. Jesus é simples. Simples é profundidade. Aí ele escreve, o justo viverá pela fé. Essa fé no grego é piste, não é nossa. O justo viverá na certeza da fidelidade de Deus. Aí Abacuque vai e vai escrever a sua oração. Na oração de Abacuque a gente vai entender se ele entendeu a resposta. Olha, o justo está sofrendo, o ímpio está vencendo, mas o justo viverá pela fé. Abacuque escreve, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que falta todos os alimentos no pasto, alimentos no campo, ainda que não haja leite, não haja gado, ainda assim me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Observe. Ele está admitindo a inexistência do mundo vegetal, videira, figueira, alimentos, admitindo a inexistência do mundo animal. Se tirar o mundo animal e o mundo vegetal, o que sobra? O que sobra, gente? Não sobra nada. Ainda assim, me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou seja, o justo vai viver na certeza de que em qualquer circunstância Deus é fiel. A fidelidade de Deus não depende da minha ação. Essa que é a fé para viver. Aí o que a gente traz à mente? Se não tem nada, mas eu continuo com Deus, eu tenho que voltar a Gênesis 1:1. E disse Deus, haja, e Deus criou. O verbo criar no hebraico é bara, que só tem um sujeito que faz a regência dele, que é Deus, porque criar a partir do nada. Então, se eu não tenho nada, mas tenho Deus que cria a partir do nada, logo eu tenho tudo, porque para Deus nada não existe. Amém? Exatamente isso. Simples assim. Então a fé é para se viver, não é para se obter. Então não tem falta de fé. Porque a fé, ter muita fé e ter pouca fé não adianta nada. Jesus falou assim, olha, não importa o tamanho da fé, o que importa é para quem ela está direcionada. Inclusive ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Por que a pessoa... Deixa eu botar o óculos aqui, que essa aqui eu não estou conseguindo ler, não.
Porque a pessoa que fala que ama, mas não... Porque a pessoa fala que ama, mas não acreditamos. E preferimos ficar sozinhos porque sempre ficamos com medo. Eu até fiz uma dinâmica com o pastor Leandro assim. Então você vai lá e fala assim para o seu filho: João, mamãe vai te bater, mas mamãe te ama. Essa criança vai crescer confusa. Ué, como é que você me ama e me bate? Ou então, isso aqui é bom, mas vai ter dor. Não pode. Então, se alguém ama alguém, né? Se alguém fala que ama, esse amor vai se concretizar. Ele vai virar uma ação. Então, se essa pessoa que fala que ama não te traz a certeza de que você é amada, é porque falta dessa pessoa que fala que ama a ação concreta. E por que você tem medo? Porque onde não há o amor, há o medo. Olha só. Deus nos ama de que forma? Condicional ou incondicional? Como é que você pode ter medo de alguém que te ama de forma incondicional? Me fala. Como é que você tem medo de alguém que te ama de forma incondicional? Tem como ter medo. Você tem que ter medo de quem estabelece condições, porque o dia que você errar a condição, ele vai te cobrar. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu não posso ter medo de alguém que me ama de forma incondicional. O diabo, toda vez que viu Jesus, se prostrou e adorou, mas adorava com medo de Jesus exercer o juízo. Adoração por medo não é salvífica, é condenatória. Ele se prostrava, já vem me eliminar? Adorava. Ele se ajoelhava e adorava com medo de Jesus exercer o juízo sobre ele. Essa adoração não produzia nenhum efeito. Então, na verdade, esse amor que alguém fala que tem, precisa ser materializado. Timidez, oscilação de comportamento, medo das pessoas que me falam mal no passado, querer ficar só, é um caso de depressão, sem paciência, é uma possibilidade, né? Tem todas as questões aqui que fazem parte dessa questão. Como você disse que está há alguns dias, se tiver mais de 2 semanas, procure alguém de sua confiança, compartilhe, peça ajuda, né, para você ir a um profissional para fazer uma investigação, porque tem algumas questões aqui que têm relação, sim, com essa questão da depressão e também do suicídio. Aqui acabou. Então tá joia. Obrigado.